Bem-vindo novamente. Hoje falaremos sobre o importante problema que enfrentam uma série de homens e que é prematuro ejaculação. Algumas taxas disse que atinge 30% dos homens de hoje. Temos uma muito importante médico, Dr. Alaa Abdelaziz Aglan. Ele é o primeiro médico que fez uma cirurgia para ejaculação prematura permanente. Também ele inventando 3 cirurgias sobre a disfunção erétil. Olá, em primeiro queremos saber qual é a ejaculação prematura. O médico afirma que se a ejaculação levou menos de 3 ou 4 minutos, do que significa que eles sofrem de ejaculação prematura, mas se queremos uma definição clara do que é que atinge o transe antes dos outros, a taxas globais diz que os homens que sofrem de atingir de 30% a 40% de alguns médicos cortes do nervo, e que é tão errado porque pelo que o homem perder seus sentidos demorou 9 meses dizer o nervo crescer novamente depois que elas cortam novamente, e que coisa teve 2 problemas. Primeiro, essa cirurgia é muito caro. Segundo, que talvez o corte do nervo não tinha a responder. Também a outra solução que vai para pílulas ou cremes, e muitas pessoas não respondem a comprimidos. Assim, a minha cirurgia descobri que algumas pessoas não respondem também ao Como você fazer que a cirurgia? Que a cirurgia simplesmente levou 10 minutos. O paciente deixar o hospital após 4 horas é composto de 2 partes. A primeira parte é que há efeitos 3 coisas: a ação sexual, o cérebro, o músculo e o sentido ou receptor de sentido. A coisa principal desses 3 é o cérebro. De forma doutora, lá existe um vídeo e você também pode nos ensinar sobre ele, de modo que a nossa investigação que fizemos demorou 5 anos de nós começou a partir de 6 de abril de 2011 para 6 de abril de 2016. Fizemos pelo menos 1000 cirurgias com diferentes técnicas. Damos ao paciente metade psicadélico e começa a cortar entre o pênis e a castração para atingir o músculo bulbo esponjoso bilateralmente, cortar completamente, e identificação de frenulur delta e excisão. Seguida, este fim de delta é como em loco sobre a mulher. A parte vermelha da fotografia é a parte sensível do pênis, de modo a convencer o paciente para cortar o delta, que primeiro lhe porá spray no delta parte antes de 15 minutos de sexo, e depois descobrimos que ele funciona muito bem. Por isso começou a cortar a parte do pênis. A algum paciente apenas pretende cortar a parte e não há necessidade de se continuar a outra cirurgia, e ele funciona muito bem com ele. Cérebro do prematuro ejaculação. Efeitos de coexiste o sexual, sonhos, e o cérebro controla todo o processo, e qualquer sonho deu apenas 6 segundos, e a parte que ele ejaculado em apenas tomou 0,46 de segundo. De modo assim, o cérebro foi o maior controle parte durante o sexo, de modo que não é prematura a ejaculação. Por isso dissemos que o músculo causa também ejaculação precoce. Ao exame do trato existe exame de próstata. Quando você fazer uma massagem de próstata, a ejaculação prematura aconteceu. Eles descobriram que a ativação do nervo no bulbo esponjoso, os músculos, chegue de forma ativa e em seguida a aumentar o processo de ejaculação, que se o problema estava no próprio nervos
Existem alguns pacientes não responde para o corte do delta e se não tivéssemos os dois juntos, coisas que irá responder as taxas atinge 97% de homens que cura 1 trilhão. Então um médico com a ideia de buscar solução para esse problema vem até você? Médico, olha, eu vi uma coisa estranha. Eu encontrei um monte de pacientes que vêm me dizendo que eles colocam um spray sobre a cabeça do pênis, mas com nenhum efeito. Então eu comecei com exames de tecidos e verificou que os nervos que na cabeça do pênis não é um ventilador toque e verificou que a parte mais sensível é o delta do pênis. Existe o reflexo bulbos esponiosos. E quando um paciente entrou como em acidentes e para ver se ele tinha uma infecção no backbone ou não, empurre sobre a cabeça do pênis e quando fazemos que o músculo automaticamente contrato. E já no processo sexual, a vagina fazendo algumas contrações para o pênis, em seguida ejacularam. Começamos a cortar esse músculo após cirurgia que o paciente que ejaculou antes de 1 minuto ele se tornou ejaculou após 6 ou 7 minutos. 5 minutos se tornou a partir de 15 a 20 minutos. E quanto tempo demora a cirurgia leva? Demorou apenas 10 minutos e ele pode ter sexo depois de 3 meses e ele pode sentir a diferença durante o sexo. Existem 2 tipos de responder. Um salto que ele tomou a partir de 10 minutos e chegar a 20 ou 25 minutos, mas não é um médico. Se o paciente tem a doença cardíaca de diabetes, ele pode fazer a cirurgia. Evidentemente que ele pode fazer, a única coisa que podemos fazer é que ele está sob 15 anos e se ele tinha disfunção erétil, vou fazer o stent depois que a cirurgia é 11. Obrigado, médico. Você é um grande médico egípcio. Obrigado pela entrevista. Bye.